Legal. Estou começando a gravar aqui agora. Aqui, ó. Se eventualmente alguém não quiser participar, né, fica à vontade para mandar uma mensagem privada aqui, a gente para de gravar, então não tem problema nenhum. Esse é um meeting cripto bem brasileiro, né? Que eu falo com os cripto russos, sei lá o que, eu monto a minha câmera e os caras, what are you doing? What are you doing? Are you crazy? Bom, aí esse cara comprou a floresta e se ferrou por 10 anos. Ele entrou na crista da onda e deu né, um azar no timing federal. Aí eu passei a estudar o setor de carbono e comecei a reparar que tinha muito estoque encralacrado, isso, um, e dois, que ninguém sabia os números. Ninguém sabe os números desse setor, assim. Então, você tem que fazer um trabalho de formiguinha, de ir pesquisando, perguntando um a um qual é a tua oferta, quando você produz, sei lá o quê, para ter uma visão holística. Pois bem, ele estava com 3 milhões de toneladas encralacradas geradas entre 2012 e 2020. Tentou vender na Itália, vários lugares, nada. Aí, eu cheguei para ele, eu falei, quanto você quer? Aí ele deu o preço, eu falei, tchau. Isso também é outra coisa que é altamente disruptiva nesse setor, assim, as negociações duram 6 meses e, assim, o cara pede 3, aí o comprador fala 1, sei o quê, eu falei, cara, isso aqui vai voar, quanto você quer? X, tá bom, tá fechado. Bom, tínhamos captado dinheiro, fizemos uma TED pro bicho, 2 TEDs, uma de 8, outra de 10 pau, 18 milhões de reais, para uma área de 150 mil. Ele foi motivo de chacota por 10 anos ali dos vizinhos dele. Porra, para com isso de conservar, isso aí, você tem que limpar, eles falam limpar, né? Desmatar e limpar a área. Você tem que limpar, essa tua área aí é toda suja, ok, tarará. O que aconteceu? Ele pegou esses 18 milhões de reais, deu de entrada, ele fica em Lábrea, que é no sul da Amazônia, ele estava namorando terras no Apuí, que é a área de maior desmatamento do Brasil. Se eu puder, eu posso compartilhar aqui? Ó, se liga, vocês vão pirar nisso aqui. O desmatamento, que a gente acha que, né, não dá para perceber e que é pequeno e tal, hoje em dia você já vê do espaço. É a coisa mais triste do mundo. Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Vamos lá. Lábrea. Lábrea é dos maiores lugares de desmatamento do Brasil. Vai para Lábrea, cara. Foi? Como é que vai aqui? Agora, não. Peraí, eu mostro aqui. Ó. Agora foi. Vamos lá. Vocês vão ficar chocados com isso aqui. Isso aqui é a Amazônia, tá? Tá vendo o branquinho? A gente acha que é cerrado, sei lá o quê, né? E tá vendo esse branquinho aqui? Tá vendo? Um pouco branco aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é desmatamento, bicho, ó. Isso aqui é tudo plantação de soja. Caralho, mano. E aquele branquinho que a gente achava que era cerrado, tá vendo esses branquinhos aqui? Ah, é vegetação? É o caralho. É tudo soja, ó. É tudo plantação, dá para ver? Dá. Então, aí, bom, o que ele fez? Ele está aqui na região de Lábrea também, ó. Isso aqui é tudo desmatamento, tá? Sempre ao redor das estradas. É, normal. É, normal, perfeito. A Apuí é um caso à parte porque não está numa estrada principal, que é essa área aqui. Cadê? A Apuí é essa aqui. Né? Tem uma estrada aqui, mas está vendo, já virou um coração. Bom, o que ele fez? Ele pegou os 18 pau, foi aqui em Apuí, comprou essa área e essa área. E nós estamos comprando via um FIP essa área aqui, que chama Boa Fé. Bom, o que aconteceu? Na mesma hora, o hectare aqui na região, né, vamos dizer, sujo, né, já né, com plantação, vegetação local, é de 100 a 120 dólares. Está aí entre 500 e 700 reais.
Ele foi e comprou aqui. O que aconteceu no dia seguinte? A Amazônia a gente acha que é enorme, mas e tem 20 milhões de pessoas e tal, mas 20 milhões de pessoas estão nas capitais. Isso aqui não tem gente. Então a palavra corre solta. Cara, ele recebe 5 a 10, ele me manda 5 a 10 WhatsApps de oferta de terra por dia. O meu ponto é o seguinte: como é que a gente salva a Amazônia? E tem um conceito que eu tenho chamado da muralha verde. Se você for, eu calculei, daqui até aqui e daqui até aqui, tá? Até Belém, mais ou menos. Essa curva aqui, dá 2.800 quilômetros, não, minto, 1.400 quilômetros, com 50 quilômetros de diâmetro, daí ao redor de, vai dar, não, são 2.800 quilômetros, 50 quilômetros de diâmetro, vai dar entre 14 e 15 milhões de hectares. O Ricardo, sozinho, com 18 milhões de reais, comprou 300 mil hectares. Ou seja, com 50 Ricardos, a gente salva a Amazônia. Sei lá, 50 a 100 Ricardos. Compra crédito de carbono dos caras. Compra a terra, essa terra toda aqui em Lábrea, em Apuí, custa $100. Mas por aqui, assim, onde você não vê nada, que está longe de estrada e tal, essa terra aqui, por exemplo, essa terra aqui é muito barata, é tipo $50, mais ou menos. Toda essa terra aqui, tá vendo que está mais distante de estrada, mas que já está começando a ter desmatamento, tá vendo? A gente compra tudo isso aqui, faz um corredor. Mas tudo não é reserva, não? É tudo privado isso aí, não tem reserva, o caramba 4 nisso não. Tem alguma coisa no meio, mas aí é reserva de boa, porque aí o Estado protege. É comprar o privado. A minha compra é exagerada para cima. Mas digamos que sejam 15 milhões de hectares a $100. Você está completamente certo. Aí a gente pega aqui nessas estradas, compra aqui em volta, entendeu? Vai fazendo aqui uma muralha, tá? Qual o custo dessa muralha? A $100, né? 15 milhões de hectares, $1,5 bilhão. Com $1,5 bilhão a gente compra essas áreas e o retorno é o seguinte: o retorno é de 5 créditos de carbono por ano por hectare. O preço no atacado hoje em dia é $5. Ou seja, você paga $100 e 1 a 2 anos você está gerando $25 de retorno por 30 anos. Qual é a TIR disso? E no varejo. Bacana. Porra, é assim que a gente salva a Amazônia. Luiz, você comentou que não daria para você monetizar esses... Por exemplo, você está comprando região que é produção de soja, né? Se você reflorestar, você não consegue gerar mais crédito. Você falou que reflorestamento não gera tanto crédito, mas será que nesse caso, como você tem uma economia de escala aí, você não consegue gerar um volume de crédito maior no longo prazo? Não, você consegue. O problema do reflorestamento é que são projetos de 1.000 a 2.000 hectares. Você pega uma área dessas aqui de 200 mil hectares, você está fazendo tipo 100 a 150 reflorestamentos, entendeu? O meio mais fácil de você escalar isso rápido é comprar essas áreas gigantes, fazer um monte de FIP, montar essas áreas gigantes e fazer o Brasil realmente ser a Arábia Saudita do crédito de carbono. E a demanda está aí, cara. A demanda só Amazon, JetBlue, mais Microsoft estão comprando ao ano 70 milhões de toneladas, né? Ou seja, dessas nossas áreas aqui, que se nós comprássemos, né? Digamos que sejam 100 milhões de... Aí põe a delta aí no meio, pronto, dá 100 milhões de toneladas ao ano, né? Com 10 milhões de hectares, você está gerando... com 20 milhões de hectares, né, que é o que a gente estaria comprando aqui, a gente estaria gerando 5 por hectare por ano, 100 milhões de hectares. Pronto, a gente satisfaz a demanda de 4 empresas americanas. Luiz, cara, achei interessante pra caramba essa visão mercadológica, se é que eu posso chamar assim. Eu já gostei da conta já, porque quando eu vejo algum retorno parecido com isso aí, por mais complexo seja, eu gosto de ver para ver se tem mesmo de fato, né? E você conseguir fazer isso, e botar o mercado para atuar nisso aí, que na verdade é isso que você está falando, né, cara? Você põe um dinheiro para girar, põe um incentivo correto de um lado do outro e a solução é muito mais fácil de chegar, né?
Acho muito bacana. Obrigado aí pelo esclarecimento. Eu vou ter que sair agora, mas eu vou já provocar depois a Renata para a gente bater aí. Tem 2 semanas agora complicadas aí de final de ano, Natal, para a gente bater um papo aí pro início de janeiro aí, para a gente. Porque assim, dessas coisas todas que você falou, cara, acho que pode ter negócio bom e grande aí para fazer André, a para gente frente, tem o entendeu? montado, bicho. Eu É, preciso de grana. É só porque o modelo está testado. Você vê, o Ricardo, ele comprou 15 milhões de dólares, né? Ele teve um retorno, tá certo que foi de uma vez, mas ele está gerando esse número de crédito de não, carbono por ano. cara, Ele está gerando 20% de retorno, cara. Não não, é, eu não é acho perfeito. Assim, obviamente, cara, assim, eu vejo muito risco operacional aí no meio dessa operação, vamos chamar assim, mas eu acho que assim, é bacana o suficiente para sentar e dar uma olhada para ver, pô, o que tem que dá para a gente ajudar, o que tem de coisa de negócio para fazer, tá? E, pô, brigadão, adorei o papo. Pena, eu tenho que ir agora, minha mulher tá me enchendo o saco já que eu tô atrasado. Pô, foda. Tem que equilibrar os pratinhos, né? Eu tô na mesma, eu tô tomando esporro aqui. A cada 5 minutos eu tomo esporro. É, mas a gente põe isso depois, tá? Tá bom, Abração, prazer. pessoal. Continue aí. Um abraço. Valeu, Curtida. Valeu, Coutinho. Valeu. Galera, Tchau, assim, eu queria tentar puxar também, acho que além de crédito de carbono, devem existir outras formas de monetização de recursos ambientais que daria para a gente pensar, né? Tem? E aí Tem um monte. tem completa sinergia com token, né? Se você consegue monetizar floresta ou recursos ambientais, você consegue colocar isso no blockchain e consegue fazer uma oferta secundária, alguma coisa, para você conseguir negociar e gerar mercado, né? O que mais, além de crédito de carbono, vocês enxergam? Tem uma porrada de coisa, ó. Tem CRA. CRA é cota de reserva ambiental, que é o mesmo conceito do crédito de carbono, né? Que tem, digamos, o fazendeiro, a reserva ambiental que você tem que preservar é 20%. Aí tem o cara que preservou 40% e o cara que preservou nada, zero. O cara que não preservou nada compra as cotas de reserva ambiental CRA do cara que preservou 40%, né? Os 20% acima do limite. Isso é um mercado completamente líquido, opaco, mas que, porra, é enorme. Cara, o Brasil, pô, é um país agrícola, tem trocentos zilhões de CRA para a gente tokenizar e montar isso em blockchain. Outro exemplo, CBIO. CBIO é crédito de carbono do etanol. É um crédito CRA e CBIO só são reconhecidos no Brasil. Mas o Brasil é um país enorme. O CBIO é um mercado de 150 milhões de dólares ao ano, que está ali, balcão, bilateral, aí negocia um pouquinho na B3, mas, puta, é tudo balcão, sem visibilidade. Tokeniza essa porra, pulveriza. Dois exemplos, mas também você pode ir mais exótico. Você pode, por exemplo, tem trocentos. Aí é o meu sonho, né? A gente entrou na Celo Alliance, né? Não sei se vocês conhecem a Celo, mas. Fernando tá aqui? Não, acho que não. Fernando, não. Mas a Celo tem um network, né? De, um token de microfinance e tal. E a gente vê que daria para fazer sistemas. E aí você entra na questão de regulação de moeda, né? Mas e tal, mas no qual os tokens pudessem ser usados, né? Como moeda de troca, como meio de transação para produtos orgânicos, porque tem muito produto orgânico na Amazônia que não tem exposição, né? Não tem distribuição e não tem financiamento. Então, via blockchain, tokenização, você tem trocentos produtos na Amazônia, assim, olho de dragão, copaíba, açaí, castanha do Pará, que lá eles chamam de castanha do Brasil. Vários produtos, assim, fenomenais, que, pô, os gringos pagam uma grana, uma grana. Você tem noção do que um gringo paga no açaí? Eu tomei um açaí na Europa, foi 20 euros, sei lá, e lá, aqui no Brasil, lá o produtor, coitado do ribeirinho, que está morrendo de fome, uma lata enorme de tinta de açaí é tipo R$ 1, assim. Então, o destravamento de valor dessas cadeias é enorme. Então, sim, tem muito ativo para tokenizar, muito, muito mesmo.
Ô, Rei, vou te provocar aqui, cara. Como é que faz para a gente destravar essas coisas? Você que é o cara que mais entende de tokenizativo no Brasil. Não, isso aí, para nós, o que faltava era o Luiz cantar o hino do Vasco, ele já cantou. Eu tenho gravado, tenho foto dele beijando a camisa do cantando o A hino. camisa tu não tem foto, não, que a camisa eu não põe. Mas, enfim, é um projeto que a gente já está estudando há um bom tempo, né, para tentar entender, né, a gente fez muita confusão, né, é muito específico, né, é muito técnico, né, o Luiz falando aí parece coisa simples, mas é super complicado, né, então a gente confundiu com CBIOS, né, no primeiro momento, né, e CBIOS a gente tinha estudado já que não dá para tokenizar e listar no MB, né, porque tem uma restrição a listar na B3, né? Tem essa limitação. Mas o crédito carbono livre não, né? Então, depois que a gente entendeu, né, a gente está aí já no planejamento de listagem. Certamente em janeiro a gente vai junto aí. Sempre, enfim, muito bacana de ser um case Brasil, né? De tokenização, está ganhando o mundo inteiro, né? Bem legal, assim, vamos junto e essas outras ideias aí mais malucas aí que eu preciso entender melhor, não sei como faz, mas putz, o time junto com o Luiz aí é muito bom, né? Tanto o time de regulação, né? O time de tokenização, né? Eu vi que o Renan estava aqui, né? Agora há pouco, acho que ele saiu. Não, tá ali. Projeto bem legal. Mas, Alexandre, você estava com a mão levantada aqui, você já quer puxar alguma coisa? Obrigado da oportunidade. Eu queria contribuir um pouco nessa linha. Eu trabalho com consultoria ambiental também e tenho estudado bastante essa parte da monetização, já prestei alguns trabalhos em relação a isso. Eu insisto um pouco nisso, né, a questão do potencial de agregar outros serviços ambientais, outras valorizações de outros serviços ambientais, né? O crédito de carbono é um dos serviços, e foi muito bem explicado aí, inclusive de valores, tudo isso. Eu vejo assim, tenho visto uma intenção muito grande e um volume de dinheiro transformado nessa intenção em prol da preservação da Amazônia, especialmente, né? E o difícil é a gente criar o produto, né, transformar em produto os serviços ambientais disponíveis. Então, existe esse serviço ambiental de floresta em pé somente, que a ser vendido como compensação ou não, no caso aí das reservas legais, como foi mencionado, né? Existe de produção de água, que é um serviço possível também de se transformar em serviço, e assim, para mim, eu sou agrônomo de formação, tal, e trabalho bastante na área ambiental, então para mim é fácil de ver esse serviço, mas é difícil de enxergar como monetizar, como transformar isso em moeda econômica. Eu tenho visto bastante gente, inclusive na região, eu sou de Campos do Jordão, aqui comprando terras com a intenção de preservar. Isso mais acentuado agora com a pandemia e tal, pessoas aí até tirando dinheiro de mercado ou por diversos motivos investindo em terra com a intenção de preservação. Mas como oferecer esse produto? Eu vejo, por exemplo, o cara que está no mercado internacional, como oferecer isso como produto para o cara que não seja apenas, foi muito bem explicado aí, a questão do crédito carbono, que é um produto possível de se oferecer e de se mensurar com facilidade, né? Mas os demais produtos, os demais serviços ambientais, como oferecer isso de forma formatadinha de produto e tal, para que o cara que está disposto a investir na preservação possa fazer o investimento, como dar essa segurança para ele, né? Por exemplo, como foi mencionado aí, a questão fundiária, de comprar terras e tal, é um formato. Outro formato que está surgindo, inclusive, aí mesmo na região, eu hoje conversei com um
colega que está fazendo um projeto em Manaus, tal, é um parque. Então, um parque é um formato de exploração sustentável de uma determinada área, né? Como é que a gente pode vender esse produto de uma terra com um projeto sustentável em formato para alguém que esteja disposto a investir em preservação? Então, é um conjunto, e acho que a gente precisa aproximar mais a parte técnica da parte econômica, né, que acho que isso está começando a acontecer, talvez o mercado de crédito de carbono puxe isso um pouco mais forte, mas a gente precisa aproximar, porque a gente, trabalhando, a gente vai enxergando esses potenciais, especialmente nessa parte de compensações, e compensações de reserva legal, especialmente. E como fazer isso? Como transformar isso em dinheiro vendável? Entendeu? Esse é um desafio enorme e eu acho que a gente precisa conversar mais os setores, né? Não digo eu com você, eu digo setores técnico com econômico, porque eu acho que tem, a mim me parece, bastante gente disposto a investir, mas ao mesmo tempo a gente não tem o produto. Eu tenho um cliente com uma grande capacidade de investimento, que está comprando terras, e a gente tem conversado muito disso. Eu falo, não basta a terra estar para você como você mantenedor somente. A gente tem que buscar nesse projeto de preservação algo sustentável, que é, por exemplo, se a gente falar de Amazônia, é isso, como fazer com que ele pague o valor do imposto dele, pelo menos, para que o cara não tenha que ficar pondo dinheiro o resto da vida. Entendeu? E como transformar isso num produto que dê a garantia, que o primeiro ponto talvez seja essa questão fundiária, que na Amazônia é uma indefinição, né? Então, quando se cria o parque lá, tal, como é que toma conta de uma área para ela não ser invadida, mesmo sendo minha? Entendeu? Como é que a gente garante a um investidor que comprou uma determinada área, como foi mostrado aí alguns exemplos, né, de áreas, que ela não vai ser invadida, grilada, tal, né? Então tem essa complexidade interessante lá. Aqui em São Paulo, por exemplo, é mais fácil. Então por isso que talvez alguns investidores optando por investir aqui, porque aqui quando a gente compra a terra, a gente tem uma certa garantia de que ela não será invadida, né? Quando a gente fala de Amazônia, a gente não sabe, porque a lei lá não é bem plena. A terra que traz uma certa segurança em não poder invadir é a terra pública. Então, quando o cara transforma, cria uma reserva pública, por quê? Porque a terra pública não é possível de se fazer uso capião depois. Porque ela é pública, ela sempre será pública. Mesmo que ela é invadida, o cara não vai conseguir tomar ela à força, por exemplo. Ou com... Então, os formatos de se criar isso, a gente precisa construir, mas a oportunidade está aí, clara. E acho que com essa situação toda que a gente passou aí, da questão do governo brasileiro, né, não diminuiu a vontade do cara no exterior em investir aqui. O que diminuiu é a segurança de fazer isso via governo. Então, se a gente vai conseguindo criar mecanismos de empresas via qualquer sistema aí, blockchain, por exemplo, especialmente, que o cara possa investir diretamente na preservação e que ele tenha, de alguma empresa ou de alguma certificadora, a garantia de que aquela área estará preservada e de certa maneira, preservada a invasão, alguma coisa assim, e que a melhor coisa para isso é ela ter um uso, que, por exemplo, o uso com seringueira, com castanha do Brasil, com açaí, com alguma coisa, que é um uso que enquanto ela está sendo usada, você assegura um pouco que ali se mantém a floresta, isso fica um pouco mais fácil. Mas estejamos atentos também, né, que eu, complementando, de maneira nenhuma, isso desvaloriza o que foi falado aí sobre o crédito de carbono, mas o crédito de carbono é um serviço. Nós temos vários serviços ambientais possíveis de serem prestados. Aqui na região, por exemplo, tem surgido uma questão dos corredores ecológicos. Então, tem área que ela é prioritária porque ele é um corredor ecológico.
Então, ela presta esse serviço de ser um corredor ecológico. Tem a área do entorno de um parque. A área de entorno de um parque é uma área de amortecimento desse parque. Então, ela presta o serviço ambiental de ser a área de amortecimento do parque. E tudo isso é possível da gente tentar priorizar como áreas de investimento e que terão uma garantia maior de um olhar para a preservação para quem estiver investindo. Tá? Então, sei lá, acho que essa é a contribuição que eu queria dar nessa conversa, que eu acho que é um mercado super potencial, mas que a gente está construindo e precisa encontrar as maneiras de fazer. Gente disposta a investir, me parece que tem bastante, e a gente não sabe ainda formatar o produto. Eu acho que os economistas talvez consigam ajudar aos técnicos, ou fazer parcerias, ou enxergar melhor a forma de trazer isso para o mercado. Perfeito, eu posso comentar? Eu diria 3 coisas. Eu concordo plenamente que o potencial é explosivo. Eu acho que quando... É igual quando você chega no teu quarto, né? Ou a gente era criança, chegava no quarto e a mãe falava, tá umas horas, sei lá o quê. Aí você tem que arrumar, você vai pela coisa que é mais fácil. Normalmente era a cama. Fazia a cama, pronto, já dava uma impressão mais arrumada. Acho que a analogia aqui se aplica. O mais fácil, de primeira, assim, tá tudo zoneado. Tá uma zona no Brasil. Mais fácil de primeira é estancar o desmatamento na Amazônia. É muito fácil de estancar o desmatamento na Amazônia. Com $1,5 bilhão, a gente estanca aquilo ali. Então, isso é uma questão. Não que haja problemas mais importantes ou menos importantes, mas é uma questão do que a gente consegue resolver mais rápido, mais fácil. E com maior impacto para gerar o goodwill, digamos, para resolver os outros problemas. É um mato alto ali, né? Que você corta com a foice só passando o braço, assim. É isso, assim, é o mato alto que a gente resolve rápido. Essa questão que o Alexandre colocou, ela é mais complexa, não é menor, mas é mais complexa. Então, eu resolveria primeiro, acho que a questão da Amazônia, que tem uma fórmula muito clara. Dito isso, eu acho que, por exemplo, já houve tokenizações de apartamento em Paris. Por que não, né, ir por esse lado de real estate, né, e tokenizar as propriedades, né, que estão sendo mantidas para conservação, e aí não necessariamente... Eu te digo já que com a tecnologia nova desses caras aí que eu falei, que é um negócio inacreditável, conseguimos gerar carbono de tudo. Assim, se tem árvore, a gente gera carbono. Então, é uma das maneiras de rentabilizar um investimento desse. Dito isso, há outras maneiras. Por exemplo, ecoturismo, né? O Brasil tem 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Não sei se alguém aqui já foi a Lima ou a Machu Picchu, mas você vai para Machu Picchu, você sempre passa por Lima. Em Lima, e os flamenguistas também foram para Lima, eu fui ano passado. Eu morei em Lima também. Mas, enfim, tem um shopping lá que chama Lacomar, na praia. O shoppingzinho é bacana, é bonito e tal. E é uma das atrações de Lima, porque Lima é uma cidade grande, mas é bem, assim, não tem muita coisa para fazer, tipo São Paulo, assim. E Lacomar é um centro turístico. Lacomar, tá? Num país de 35 milhões. Qual é a atração turística do Peru? É Machu Picchu, não tem mais nada no raio daquele país. Bom, Lacomar tem mais turista estrangeiro que o Brasil inteiro, que é um país de 210 milhões de turistas, de habitantes. Assim, o potencial de ecoturismo no Brasil é inacreditável, é inacreditável. Assim, o México tem 35 milhões de turistas ao ano, e sei lá, 1/4 do tamanho do país, e tem metade da população do Brasil. Ou seja, o ecoturismo também, que cresce a 5 a 6 vezes a taxa do crescimento do turismo normal, aí fala, o Brasil não tem logística. Tá, mas as pessoas vão para Ruanda ver gorila da montanha e não vêm para o Brasil ver um safari. Eu perguntar aqui, vocês conhecem um safari? Eu duvido que alguém conheça. Alguém conhece um safari aqui?
O OnSafari é o maior OnSafari. programa de ecoturismo do Brasil, que aumentou na fazenda do Roberto Clabin as onças de 5 para 70. É igual um safari da África do Sul. Eu, na minha primeira lua de mel, sou casado pela segunda vez, eu fui para a África do Sul. Nem sabia que existia um negócio. A gente é muito mal promovido. Meu Na ponto é... segunda você foi para um safari? Na segunda... meu segundo filho eu fiz no safari. Pior que foi mesmo. Mas o ponto é, daria para tokenizar essas coisas, né? Você compra um parque estadual, tem vários em licitações por aí, você monta REITs, né? Opções de real estate, e você rentabiliza com o ecoturismo. Outra coisa também que eu acho que há muito espaço para explorar é o uso de crowdfunding, né? Quem que foi? Acho que foi o Bernardo, foi o Thiago, alguém me falou. O Dário Neto, não sei se você conhece, um cara fantástico do Capitalismo Consciente, falou, oferece ação da MOS, pega 250 mil, sei lá, reais de ação da MOS e faz um crowdfunding e vende para 250 mil caras da Amazônia, ou 25 mil caras da Amazônia, cada um com 10 reais. Pronto, os caras estão vested em você. Esse mecanismo de crowdfunding, ele é fantástico, ele é pouco explorado, e acho que ele é perfeito para tokenização, assim, você monta o crowdfunding, né, do lado da demanda, e do lado da oferta você tokeniza, e pulveriza o ativo. Então, esses caras que estão querendo fazer conservação, e a terra conservada tende a valorizar, né, então eu acho que tem um play da valorização da terra de real estate, que é super simples, né, comprar a terra, tokeniza e pulveriza. E há maneiras muito interessantes de rentabilizar esse investimento, de não depender só da valorização da terra, mas de ter um yield via ecoturismo, via carbono, via produção de orgânicos. Produção de orgânicos está explodindo no mundo, explodindo no mundo. A Itália cresce tipo a 50% ao ano, a produção de orgânicos, é um negócio absurdo. Por quê? Porque é a solução para o desemprego, né, juvenil, o desemprego dos jovens na Europa, que é 25%, 30%, o que você faz com aquelas pessoas que estão na cidade? Mete no campo para trabalhar, né? E como o orgânico é muito mais caro, o cara ganha dinheiro e tem uma qualidade de vida muito melhor. E isso é tudo tokenizável, né? Você criar moedas que, né, remunerem o sistema como um todo. Assim como a gente, né, está meio que montando fazendas de carbono, que a gente compra a terra, certifica o carbono, tokeniza, e assim, né, gera um yield ano a ano, fora a questão da valorização da terra, poderíamos fazer, por exemplo, em pequenas propriedades agrícolas, que compra-se num esquema de crowdfunding, ou faz uma cooperativa, né, junta-se 200, 300, para não ficar tão pequenininha, para criar massa crítica, você tokeniza o negócio inteiro e você rentabiliza com a produção de orgânicos. E pronto, e tokeniza os orgânicos. Eu acho que tem muita coisa para fazer, sim. Era para Rê falar, né? Rê, eu dominei aqui, fala aí um pouco. Não, mas a fala de carbono é muito mais legal do que uma fala sobre ESG. É que eu acho que o ESG combina muito bem com o blockchain pela questão da descentralização e da governança. Aí eu acho que os valores são muito parecidos. Roberto, você tá com uma levantada aí, você quer falar ainda? Eu não vi que hora você levantou a mão. Eu quero fazer uma pergunta, assim, se possível. Manda ver, claro. Legal. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Muito legal, cara. Adorei. Como vários aqui, eu tenho pouco conhecimento da área, estou aprendendo, então pergunta pode ser sempre pergunta de pinto, mas não é a área que eu tenho mais conhecimento. Mas a minha dúvida em relação à proteção de direitos, né? A Amazônia é uma área sensível, uma área, enfim, governo que tem militares e tem exploração de madeireiros ilegais, exploração de minas ilegais, etc., né? Qual é a garantia que existe, ou como é que funciona na prática, né, para a gente que está... Eu estou nos Estados Unidos, né, então nunca fui na Amazônia, conheço pouco,
sobre a história lá e os problemas locais, mas enfim, comprando as terras, qual a garantia que não existe de repente as árvores estão caindo e as pessoas não estão lá para ver, enfim, quando um dia acorda já está um buraco muito grande, enfim, me fala um pouquinho dessa logística in the field, né? Eu acho que tem 3 aspectos muito importantes, assim, o primeiro é que o geomonitoramento, o custo igual o eólico ou solar, né, a energia, despencou, mas despencou muito. Hoje em dia, você viu, a gente foi ali no Google Earth, eu mostrei para vocês, né? Se eu desse zoom, a gente ia conseguir acompanhar real time, tem aplicativos e programas e softwares realmente muito, muito baratos, né? O acesso a monitoramento real time de altíssima qualidade né, aumentou muito, tá? Uma informação muito barata, muito acessível. Então, as pessoas sim sabem real time o que está acontecendo. Isso é um. 2, é um faroeste, assim, mas é um faroeste não do questionamento tanto da titularidade da terra. Assim, o que é a mosca branca lá? É você achar uma terra que tem a propriedade definida. No Pará, e aí vai um pouco de conhecimento da região. Por exemplo, no Pará, por que tem pouco projeto de conservação no Pará? Porque o Pará é o estado mais difícil de você conseguir um título de propriedade que seja incontestável. Estados como Rondônia, Acre e Amazonas ali no sul é bem mais fácil, por isso que os projetos de conservação estão por lá. Dito isso, assim, você chega com grana na Amazônia, aparece 10 vendedores, 10 donos da terra, né? Então, mas isso é uma questão que é resolvida no primeiro momento, ela não se perdura, né? Uma vez resolvida, ela está resolvida para sempre. São poucas os questionamentos ou disputas com certeza, mas são poucos nos projetos de conservação. E em relação a isso, também você tem que lembrar que as áreas são enormes, né? Então, essas disputas, assim, né, da titularidade da terra e tal, se dão mais em terras que ainda são grandes, é que a gente perde a proporção, mas 3.000, 4.000 hectares é uma área gigante, mas na proporção em relação aos projetos de carbono é pequenininha. Nessas áreas menores tem realmente muita disputa de terra e fica difícil. Porque para certificar, você tem que ter a titularidade definida, porque pensa na incerteza legal, né, do comprador do crédito e do sistema inteiro, né, que um cara que se julgue dono, que se diga dono, certifique, e aí depois ele não era dono, era um baita de picareta, né, e o que acontece com aqueles créditos, né? Então, com certeza uma questão, mas eu não creio que seja uma questão tão grave ou preocupante, ou um risco tão grande como nós, né, olhando de fora e de longe, acreditemos. Isso é uma questão. Segunda questão é que o Brasil, por mais, digamos, né, incerto que seja e tal, todas essas incertezas, assim, a defesa da propriedade legal, ela é dada na Constituição e tal, invadiram, tem patrulha interna, e é faroeste essa realidade, o nego mete bala, assim, então, e como eles monitoram real time, eles veem quando o grileiro entra, normalmente tenta-se uma conversa, tá, especialmente esses gestores mais experientes ali, que conhecem a região, porque sabe que se tu matar um, vem 20 atrás, né, para vingança, etc. E é faroeste mesmo, é terra de ninguém. Dito que é terra de ninguém, há mecanismos e conversas, e lembra que esses projetos são muito grandes, então, são quase como empresas florestais, assim, então, não é que você sozinho, sabe, na física, uma arma protegendo a tua área, tem patrulha particular, tem segurança, e quando chegam lá tem todos os trabalhadores sociais para conversar, para falar, não, então a gente te dá um pouquinho da terra ali, mas vocês não aumentam e tal, e tem uma série de negociações. O terceiro aspecto que eu diria é que esses projetos, normalmente, como eles são muito grandes, eles são grandes para dentro,
O que eu quero dizer, eles começam dali do ponto da logística, né, da estrada, da cidade, e vão para dentro. Então, a ameaça fica num ponto muito localizado, entende? Porque para chegar lá no meião, você não consegue, é mata fechada. Então, fica mais fácil de monitorar. Não é tão difícil como a gente imagina. Se um dos gestores aqui de projeto me escuta, me mata, porque fala, pô, é um inferno a minha vida lá, tem grileiro, sei lá o quê. Mas, guardadas as devidas proporções, você vê, a Agrocortex, que é um projeto que a gente investe, que tem 186 mil hectares, 5% no Acre, 95% no Amazonas. A parte do Amazonas está em mata fechada, o pessoal não chega. A parte que está ameaçada são 5% ali no Acre. Então, a parte vai mais ameaçada de invasão e tal, ela é pequena, e os caras estão lá há 10 anos e, pô, assim, todas as invasões que houve, os caras deram um jeito, conversa, contrata o cara, fala, pô, você tá informal, sei lá o quê, vem aqui, a gente te põe como CLT. O poder de barganha do cara, a agregação de valor que o cara tem é tão enorme, né, para a vida dos ribeirinhos, das comunidades locais, pô, pensa assim, esses caras ganham 300, 400 reais por mês com sorte, né, trabalhando com madeira ilegal, como grileiro, etc. No momento que ele vira CLT, porra, vai para cima de 1.000, o cara tem acesso ao SUS, tem acesso a... Então, né, o salto de qualidade de vida dos poucos ainda, infelizmente, mas que passa a trabalhar no projeto, e aí você alinha o cara melhora tanto de vida que o cara passa, e você treina o cara e tal, e o cara passa a proteger a área, né, porque ele sente que os grileiros, os invasores, começam a se tornar uma ameaça ao trabalho dele. E aí que você vai alinhando. Então, assim, a dificuldade na Amazônia é das áreas onde não há projetos de conservação. Nos projetos de conservação em si, é relativamente tranquilo. Não é um mar de rosas, mas não é também esse faroeste que a gente acha que seja. Luiz, última pergunta, acessada a isso, para o governo em geral, não falando para esse governo específico, qualquer governo em geral, não é muito mais lucrativo, apesar de eticamente ser errado, a gente não concordar, mas ter empresa de mineração, ter empresa de petróleo, vai pagar mais imposto, etc., da visão, você foi muito comentada também a questão de usar a Amazônia para explorar pedras preciosas. Isso é uma falácia absurda. Olha só, o preço do crédito de carbono no voluntário chegou a ser $10. E é por isso que esses caras estão no limbo total. Não há atividade que rentabilize. Né? A gente falou que gera 5 créditos de carbono por ano por hectare. Digamos que volte aos $10. Já tem projeto vendendo a $10 de novo. Estamos falando de $50 para cada hectare que custa $100. O que te dá retorno de 50? Em áreas tão extensas, porque a mineração dá esse retorno. Mas é uma área diminuta, é cheia de risco. Eu estou falando de pegar, assim, a roda, assim, né? Digo, passar o rodo a mercado de 15, 20 milhões de hectares, e o retorno vai ser esse. O retorno não muda pela escala. Não tem nada que rentabilize mais do que certificação de carbono, ponto. E eu duvido, eu dou minha casa, pago R$1 milhão para quem me provar o contrário. Não tem, porque a terra é muito barata e o carbono está muito barato. Como é que resolve? Né? Esses retornos que eu falei aí de 20%, 25%, eles estão estratosféricos, mesmo com o risco que há, que também não é tanto risco quanto as pessoas imaginam que seja. Mas, enfim, o grande risco é o que você colocou, que é ter a propriedade da terra. Isso é difícil pra cacete, tá? Tem um fundo que chama Permian Global Fund, que é do Stephen Ramsey, que é um cara de mercado, como alguns de nós aqui, ganhou uma puta grana, é um gênio, vendeu o hedge fund dele no UK, sei lá, 2, 3 meses antes da crise de 2008, por sei lá quantos bilhões de dólares. Ficou bilionário, falou, cara, esquece isso aqui, eu não quero mais mercado, eu vou salvar o mundo, salvar as florestas do mundo. E montou o maior fundo de floresta do mundo para fazer isso, comprar a floresta, certificar carbono. O maior projeto de carbono do mundo, que chama Cutting Gun,
da Indonésia, ele certifica 7,5 milhões por ano. O Brasil inteiro certifica 5, ou seja, um projeto enorme, salvou o orangotango da Indonésia e tal. A Permian montou projetos na Indonésia, Peru, Colômbia, Costa Rica, México. Estão há 11 anos tentando no Brasil, só conseguiram mês passado. É difícil. Esse é o grande entrave, é a questão fundiária. Porque para você ter certeza, né, de que aquela área é realmente do vendedor e ter essa segurança jurídica, é complexo. Passado esse desafio, aí eu acho que é bem pragmático e o negócio é bem agilizado. Obrigado, Luiz. Imagina. E aí, Quintão? Tá, cara, eu tirei a câmera aqui porque eu tô jantando aqui, eu tava com muita fome, cara. Eu nem almocei hoje, na verdade, eu vim pra São Paulo de carro, então tava o dia inteiro sem comer direito. Mas eu acho que é isso, assim, puder, eu também vou ter que ir aqui, que a minha mulher já está quase me divorciando, mas uma mensagem assim, a gente está sentado nessa riqueza, hoje em dia tem a tecnologia, e o que mais me... Aí eu vou ser um pouco nacionalista, talvez, né, xenofóbico aqui, mas me mata ver que, pô, o Wozniak lá, o Woz, montou um token de energia limpa e, né, que gerou um valor de $2,5 bilhões em dias. A gente está aqui sentado na maior reserva de carbono do mundo, dá para tokenizar, nós já tokenizamos a MOS, né, que outros venham e tokenizem também, e que a gente monetize essa riqueza, né? Há o caminho, a gente já mostrou o caminho, agora é alavancar a fórmula, né? E é isso. A Schroders tem uma conta, aquela conta que eu falei da Schroders, de a gente passar de uma certificação de 5 milhões ao ano para 1,5 bi de toneladas, 1,5 bi de toneladas no preço europeu, que são $30, né? E eu acho que vai para lá, né? O preço de equilíbrio que o FMI diz é $75. A gente está falando do Brasil crescer $45 bilhões ao ano, né? A mais. Isso é 3% de crescimento do PIB. E é um crescimento do PIB que vai direto para a área mais carente do Brasil, que é a região norte, né? Para preservar, para deixar do jeito que está. Imagina a riqueza que isso cria, né? O impacto social que isso cria. E dá para fazer rápido, e não depende do governo. Esse que é o legal do voluntário, assim, depende de zero. As pessoas, os gringos, né, sempre me perguntam, mas e o Bolsonaro, sei lá o quê? Eu falei, e isso é real, tá? Eu nunca li o artigo 6 de Paris, eu não faço ideia de que outro, assim, eu tenho uma ideia do que seja. Influencia em nada, saiu o NDC, né, que é o compromisso de redução de emissões do Brasil, um documento político e tal. Eu nem li, aquilo ali impacta em meu business zero. Meu business é global, é uma commodity. Eu estou falando assim com Qatar Airlines, com Emirates, com Nespresso. Eu estou falando com empresas gringas por quê? Elas podem comprar no Brasil, elas podem comprar na Austrália, na China. É uma commodity. Não existe crédito de carbono brasileiro no voluntário. É crédito de carbono. E a gente tem que aproveitar isso, assim, essa flexibilidade. Que outra commodity que a gente tem essa vantagem competitiva tão grande, que não precisa de logística, né? Qual é a nossa grande mazela? Que a gente não tem logística, a gente não tem infraestrutura. Esse negócio é digital, bicho. Os caras fazem remotamente lá da Califórnia, eles pegam a imagem de satélite e falam, tá aqui o teu crédito de carbono. É inacreditável que a gente não tenha acordado para isso ainda. Eu acho, assim, surreal. A gente tem 50 bilhões de toneladas de carbono. Né? Nem tudo isso é certificável. Uns 10 devem ser. 10 bilhões de toneladas. Você mete um preço aí de médio prazo de $30, né? A gente está falando de 300 bilhões de dólares ao ano, né? De geração de valor. Pô, isso aí está tudo parado lá na Amazônia. Não precisa de estrada, não precisa de logística, não precisa de infraestrutura, não precisa de legislação do Bolsonaro, não precisa de nada, precisa de mais pessoas como nós aqui da MOS, indo, tokenizando,
e comprando, e girando, e tokenizando os outros ativos que o Alexandre aqui provocou que a gente tokenize. Está nas nossas mãos como brasileiros. O que vai me matar é ver que os gringos acordem para isso, começam a se meter aqui, aí sim que o Bolsonaro fala, gringo, sei lá o quê, sabe? Acho que está na nossa mão para fazer isso acontecer. E gerar uma riqueza absurda para o país. E salvar o planeta. Maravilha. Vamos encerrando? Vamos. Como é que está aqui? Tem mais alguém querendo fazer um comentário final? Senão, vou parar de gravar aqui também já. Valeu, Quintão.